Amém, louvado seja o Senhor. Vamos aí à quinta-feira, semana 1, do Alimento Diário, que tem como título Tão Grande Salvação. Aleluia. Quinta-feira, versículo de orar, lei 2 Timóteo 1,6 diz: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Título de hoje: A atuação do mistério da iniquidade na igreja. Ontem vimos que a ação da iniquidade é a causa do declínio da humanidade. Infelizmente, se não estivermos vigilantes, essa contaminação também afetará a igreja. É o que nos mostram as epístolas de Paulo aos Coríntios e aos Gálatas. E em 1 Coríntios lemos: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem afeminados, nem adúlteros, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ao contrário do que muitos podem pensar, essas palavras foram dirigidas aos irmãos da igreja em Corinto. Observe que Paulo fala de impuros, fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, que são homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Asseverado que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Os irmãos da igreja na região da Galácia também foram advertidos disso. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vemos assim que a contaminação pelo vírus da iniquidade produz as obras da carne, mas graças ao Senhor, aqueles em quem é inoculada a palavra de Deus produzem o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Embora a igreja seja contaminada em razão da condição inadequada de muitos filhos de Deus, leiamos esse encorajamento. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aleluia! Ao invocar o nome do Senhor, somos lavados, santificados e justificados. Esse nome tem poder para livrarmos da contaminação deste mundo. Talvez você não sinta nenhum dos sinais da doença da iniquidade, mas isso não quer dizer que não houve contágio. Sabemos que muitos não apresentam quaisquer sintomas da Covid-19, embora sejam portadores da doença. Na vida espiritual pode ocorrer o mesmo. Por isso é importante buscarmos a luz do Senhor para tratar o que for necessário. Irmãos, o fogo do Espírito precisa arder em nós. Esse fogo é a maneira de eliminar o vírus da iniquidade. Por outro lado, a mornidão provoca sua multiplicação. Ouça as palavras do Senhor Jesus dirigidas à igreja em Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Para aniquilar o vírus da iniquidade, precisamos ser fervorosos de espírito. Paulo advertiu Timóteo, dizendo-lhe que seu fogo estava apagando e precisava ser reavivado. A palavra reavivar, no grego, significa avivar a chama, avivar o fogo. É como quando se faz churrasco e o carvão começa a se apagar, sendo necessário abandonar o fogo para que ele volte a arder. Então é como se Paulo dissesse: te admoesto que reavives a chama, o fogo do dom de Deus. A Bíblia Nova Versão Internacional apresenta uma boa tradução para esse versículo. Por essa razão,
torno a lembrar-vos que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto, invoque o nome do Senhor, leia e ore sua palavra, e cante hinos para manter a chama ardendo em seu interior. Louvado seja o Senhor. Pergunta: como o vírus da iniquidade pode afetar a igreja? A gente viu hoje, na leitura do Alimento Diário dessa quinta-feira, algo muito sério, né? Foi compartilhado para nós que as palavras que foram usadas de uma forma até dura, de Paulo falando que certos tipos de condições e de estados de irmãos não seria possível entrar no reino de Deus, ou seja, avarentos, afeminados, homicidas, entre outras coisas, né? E é interessante que esse mistério da iniquidade também atinge a igreja, hein? Como precisamos estar vigilantes, né? E o maior remédio para que nós possamos vencer todas essas coisas é justamente aquilo que Paulo advertiu a seu jovem cooperador Timóteo, dizendo que seu fogo estava apagando e precisava ser reavivado. A palavra reavivar no grego significa avivar a chama, ou seja, é como uma churrasqueira que você pretende acender o carvão, mas o carvão ele demora a pegar, irmãos. Precisa de quê? Ser abanado. Quanto mais vento, mais oxigenação. Quanto mais oxigenação, melhor para a combustão. Daí, aquele carvão entra em combustão e passa a queimar. É interessante que um carvão queimando, ele queima juntamente do que está mais próximo dele e assim sucessivamente. Nós percebemos que na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos estar ali invocando o nome do Senhor, né? Lendo a palavra, orando a palavra, cantando hinos, para que nosso interior possa estar ardendo no Espírito, em nosso homem interior. Louvado seja o Senhor, né? Amém pelo falar de hoje, que nós precisamos sempre dar graças a Deus a tudo, louvar, invocar o nome do Senhor, porque cada vez que nós louvamos o nome do Senhor, nós vamos sendo santificados e justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Boa quinta-feira, amados.